Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, eu me chamo Padre Marcelo, sou da Arquidiocese da Paraíba e também sou consagrado na comunidade católica Shalom. Então, a formação que me foi proposta é a oração aos moldes de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, apesar de ser uma santa já bem conhecida dos nossos dias, a sua espiritualidade, o seu relacionamento, a sua forma de se relacionar com Deus não é tão conhecida, né? Então, a proposta desta formação é refletirmos um pouco sobre a oração aos moldes de Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus. Então, como todos nós sabemos, Santa Teresa ela é mestra da vida de oração e também mestra da espiritualidade. Então, a Igreja sempre percebeu, sempre viu na vida dos santos, na história dos santos, um caminho seguro para a santidade, um caminho seguro de seguimento de Jesus. E é muito importante para nós, nos dias de hoje, né, com a nova evangelização, com o anúncio do Evangelho de uma forma explícita, evangelizarmos a partir dos santos, né, a partir do relacionamento que os santos tiveram com Deus. E Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa de Ávila, ela é para nós esse modelo, né, de uma mulher profundamente apaixonada por Deus, que deixou Deus vencer as suas inconstâncias, suas fragilidades, e por isso evangelizou, né? Então, você jovem que assiste essa pregação, esse pequeno momento de formação, que Santa Teresa de Jesus possa acompanhá-lo, né, nestes breves minutos, quando meditaremos um pouco, né, a vida de oração, a forma como Teresa de Jesus se relacionava com Deus e por isso evangelizava com autoridade, evangelizava com criatividade. Então, depois desta rápida quando se persevera, Deus não se nega a ninguém. Quando se persevera, Deus não se nega a ninguém. Nós sabemos que a experiência pessoal com Jesus, o encontro pessoal com Jesus, ele vai exigir de nós uma mudança de vida, né? Uma mudança de estilo de vida. E uma das grandes graças, ou uma das primeiras graças que Deus concede depois do nosso encontro pessoal com Jesus, é a graça da oração. Mas nós também sabemos que o caminho da oração, a graça da oração, é uma iniciativa de Deus, é um presente, é um dom de Deus, mas é um caminho muito difícil de ser trilhado, porque ele vai exigir de nós essa perseverança que Santa Teresa de Ávila nos diz, nos coloca. Se perseverarmos, Deus não vai negar nada a nós. E esta é uma certeza que nós devemos guardar no caminho de oração, né? Nós que fizemos um encontro pessoal com Jesus, e uma das graças que recebemos é a graça da oração, então nós precisamos entender, né, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, que os frutos da vida de oração, de uma autêntica vida de oração, só será possível por causa da perseverança, né? Se perseverarmos na vontade de Deus, se perseverarmos naquilo que Deus nos dá. E Santa Teresa de Ávila, porque é mestra da vida espiritual, ela insiste muito, né, neste caminho de perseverança.
né? Então, uma das características que ela vai dizer, né, neste caminho de adesão, neste caminho oracional, ou seja, nesse caminho com Deus, é a graça da abertura ao Espírito Santo, né? Ela vai dizer que este caminho de oração que Deus nos chama a viver, porque a oração é um chamado, né? Deus quer que rezemos, mesmo que algo em nós não queira rezar. Então, este caminho de oração, esta graça que Deus nos concede, só é possível pela ação do Espírito Santo, né? Então, aquilo que nós chamamos de batismo no Espírito, a vida no Espírito, nos faz entender, né, que este caminho de perseverança na oração só é possível dada a ação, a graça, a primazia, a ação de Deus, do Espírito de Deus na nossa vida. E aí, depois que Santa Teresa fala dessa abertura ao Espírito, ela vai nos colocar diante de duas características que são fundamentais para uma autêntica oração, né? Ou seja, se rezamos de verdade, então nós temos essas duas características, né? Então, ou se essas duas características nos faltam, é porque não rezamos de uma forma verdadeira, né? E a primeira característica que Santa Teresa de Ávila vai colocar para este caminho de oração, que é um encontro com Deus, um encontro de verdade, com a verdade, é o tratado da amizade com Deus. Essa é a primeira característica. A segunda característica é a constância, né? Então, Santa Teresa de Ávila vai dizer que este encontro com Deus, né, este encontro com a verdade de Deus, este encontro com a oração, só será possível a partir dessas duas características fundamentais. Primeira característica é o tratado de amizade, ser amigo de Deus. E uma segunda característica é a constância, né, a vida ordinária, né, manter o relacionamento de todos os dias na oração com Deus. A primeira característica, que é o tratado de amizade. Então, Santa Teresa, ela utiliza muito a metáfora da amizade comum, da amizade humana, né? Então, quando nós escolhemos, né, alguém como amigo, a gente faz um tratado, e não precisa ser um tratado escrito, formal, mas a própria afetividade, a relação, né, o encontro, né, então a permanência, estar com o outro, nos faz fazer um tratado de amizade. Então, Santa Teresa de Ávila, ela utiliza dessa metáfora humana para falar que com Deus, que é o nosso grande amigo, né, aquele que nos completa, nós também devemos fazer um tratado de amizade com Deus. E aí Santa Teresa, ela vai nos dando todo um caminho para alimentar este tratado de amizade com Deus, né? Então, ela vai falar de coisas que nós, na nossa experiência com Deus, né, no nosso relacionamento com Deus, já fazemos, né? Mesmo que de forma mitigada, mesmo que de forma não ordinária, mas nós já conhecemos este caminho de tratado que pode alimentar essa nossa amizade com Deus. E aí, os pontos, né, que ela nos fala é a oração pessoal, né? Então, o estudo oracional também com a palavra de Deus, e a vida sacramental. Então, não se pode, e aqui eu quero me deter na vida sacramental, não se pode entender um evangelizador, né, alguém que conheceu o amor de Jesus Cristo, um amor pessoal constante, que não tem uma vida sacramental ordinária, regular, né? Então, vocês que se preparam, né, para esta grande ação evangelizadora que é o Jesus no litoral, vocês precisam fazer a escolha e escolher com muita convicção e a partir e apoiado na graça de Deus por uma vida sacramental ordinária. E o que é essa vida sacramental ordinária? É a missa diária na medida do possível, né? O sacramento da penitência ou da confissão, né? Então, é a vivência, é o mergulho na vida, nos sacramentos da igreja, né? Nós encontramos Cristo nos sacramentos da igreja. A oração pessoal, o estudo bíblico, né? O estudo com a palavra de Deus são importantes,
Mas tudo isso, né, só tem validade se é acompanhada da vida sacramental ordinária, né? Então a confissão frequentemente, né, participar da missa todos os dias, né, quando se pode participar, mas fazer o esforço de participar. Então Santa Teresa vai dizendo que esse tratado de amizade com Deus, que é um trato de amizade, né? Deus, ele sempre quer ser nosso amigo, mas nós precisamos, como toda amizade, dar uma resposta a ele. E este tratado de amizade, nós poderíamos chamá-lo, ou poderíamos dizer que ele nos leva, ou ele só é possível a partir da primazia da graça. O que é a primazia da graça? A primazia da graça é a incapacidade humana confrontada com a dependência total de Deus. Eu entendo que eu sou incapaz, né, de permanecer na graça, mas eu também sei que se eu depender, né, totalmente de Deus, Ele me fará viver a sua graça, né? Então a primazia da graça, ela comporta esse duplo movimento, esse duplo reconhecimento. Eu reconheço que eu sou incapaz de viver na graça de Deus e por isso eu dependo totalmente das mãos dele, né? Então é impossível entender a oração aos moldes de Santa Teresa de Ávila sem acolher ou sem reescolher a primazia da graça, depender de Deus em tudo. Então a graça de Deus, ela precede, a graça de Deus, ela vai à frente, né? Até mesmo das minhas conjecturas, dos meus planos, das minhas pretensões. Então essa é a primeira característica do caminho da oração em Santa Teresa de Ávila. A segunda característica do caminho de oração aos moldes de Santa Teresa é a constância, a vida ordinária na oração, rezar, sempre rezar todos os dias. A gente precisa desmistificar a ideia de que só devemos rezar quando sentimos vontade, né? E aí facilmente desistimos da oração, porque nem todos os dias a gente tem vontade de rezar. Então a vida de oração, ela não deve estar atrelada à vontade de rezar, porque nem sempre escolhemos ou não queremos rezar. Mas eu devo rezar porque eu dependo de Deus, né? Porque eu me sinto profundamente amado por Ele e sou amigo dele, né? Então é isso que faz a vida de oração crescer. Então, para Santa Teresa de Ávila, essa segunda característica, ela é fundamental. E por que é tão difícil rezar, né? Nós sabemos que a nossa vida, a gente tem horário para trabalhar, horário para estudar, horário para os grupos, né? Horário para os ministérios, enfim, a gente tem aí uma agenda geralmente muito conturbada, muito cheia. E aí a gente precisa fazer essa pergunta, né? Fazer uma revisão de vida, um exame de consciência a partir dessa pergunta. Por que é difícil, então, rezar? E aí Santa Teresa de Ávila vai colocar duas questões que nos farão responder por que é difícil, então, rezar. A primeira questão é: nós nos dispersamos facilmente. Então a dispersão nos faz abandonar a oração, né? Então, quando nós vamos para a oração, a gente facilmente, a nossa memória, né, os nossos sentidos facilmente se perdem na dispersão. Uma segunda questão que ela nos coloca é a nossa pouca ou nenhuma consciência do homem interior, onde Deus habita. Então nós não temos uma real consciência da nossa interioridade, do homem interior. Porque se tivéssemos uma real consciência, né, da graça de Deus dentro de nós, no homem interior, nós rezaríamos sempre, rezaríamos todos os dias. Então Santa Teresa de Ávila, ela vai falar dessa segunda característica no caminho, né, na vida de oração. A primeira é o tratado de amizade, a segunda é essa constância, a vida ordinária, rezar sempre, rezar todos os dias. Então Santa Teresa de Ávila, ela faz uso de palavras importantes para nos ajudar a ter a disciplina na vida de oração. Então, se você quer crescer na vida de oração, você precisa se convencer da disciplina, né? Então, procurar rezar no horário mais adequado, né? Então, geralmente é bom rezar sempre no mesmo horário. Isso nos ajuda muito a manter a rotina, a disciplina.
E Santa Teresa de Ávila, fazendo uso dessas palavras, ela vai dizer que essa disciplina ela só é possível pela segunda característica que já foi dita, a constância. E uma outra característica que ela coloca também, né, nessa disciplina, né, em vista do caminho da oração, é a consistência. Né? Então a nossa oração ela precisa ter consistência. Né? Então qual é o conteúdo da minha oração? Então uma coisa que uma constatação que nos ajuda muito a crescer na oração é a minha oração, o conteúdo da minha oração precisa ser litúrgico, né? Porque às vezes eu rezo, por exemplo, agora estamos no tempo do advento e aí eu não levo para a minha oração toda a espiritualidade do advento, né? De rezar com a purificação dos sentidos, de rezar com a esperança, com a expectativa, né, características tão fortes deste tempo do advento. Então, às vezes, a minha oração ela se torna desencarnada e sem consistência, porque eu estou tão ensimesmado nas minhas dores, né, nas minhas dificuldades, que o conteúdo da minha oração sempre vai ser a minha dor. Então, a consistência, a minha oração, ela ganha, ela cresce na consistência quando eu rezo com a igreja, quando eu rezo com os tempos litúrgicos, se é o tempo pascal, o tempo do Natal, o tempo do advento, enfim. Então a minha oração ela precisa ter esse ritmo litúrgico, né? Rezar com a igreja. E isso é rezar aos moldes de Santa Teresa de Ávila, né? Quando eu rezo com o tempo litúrgico da igreja. Então, toda oração verdadeira, no início, se torna muito dolorosa e inquietante, né? Então, você que já tem uma experiência de oração, você sabe que no início, depois que passa, né, a euforia, né, depois que passa aqueles primeiros tempos, e ainda no início, né, dessa experiência de oração, você sabe que é muito doloroso e muito inquietante permanecer na oração, né? Então, Santa Teresa de Ávila vai falar dessa dificuldade natural que nós temos, né, no princípio, né, aos principiantes da vida de oração. Então, toda oração verdadeira no início se torna dolorosa e inquietante, mas na medida em que se cresce na amizade com Deus, ela se torna amor. E aqui está uma das peças-chave, né, deste caminho de oração na forma, né, aos moldes de Santa Teresa de Ávila. Eu escolho rezar, né, eu escolho rezar com a igreja, né, com perseverança, né, eu permaneço na oração porque a minha oração se tornará amor. Então está aqui uma das peças ou uma das conclusões primordiais neste caminho de oração para Santa Teresa de Ávila. Eu escolho rezar, eu permaneço rezar porque eu quero crescer no amor, me tornar amor com aquele que é amor, né? Com aquele que já me olhou, com aquele que já me precedeu no olhar amoroso. Enfim, então nós poderíamos concluir que rezar aos moldes de Santa Teresa de Ávila, rezar com a igreja, com o tempo litúrgico, é viver no tempo de hoje, né, no tempo que eu estou, nas minhas dificuldades, nas minhas lutas. Então é viver no tempo de hoje, deixando-se alcançar pelos mistérios de Deus, né, pela vontade de Deus. Então, para Santa Teresa de Ávila, o segredo da vida de oração é perseverar, é se tornar amor com aquele que já nos precedeu no olhar amoroso, né? Então, se perseverares, se tu perseveras, Deus não te negará nada. Aqui nós teríamos um rema fundamental, né, para este caminho de oração, este caminho oracional aos moldes de Santa Teresa. Perseverar, e Deus não se negará. Deus sempre se mostrará a nós. Deus abençoe e até a próxima.